A revelação especial a hebreus e cristãos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje a gente continua a nossa série sobre o tema da revelação a partir do livro Deus, Revelação e Autoridade do teólogo Carl Henry, ok? Nós estamos no vídeo 8, se eu não me engano serão 16 vídeos, então agora a gente chega na metade da nossa série a respeito deste tema. E como em todos os vídeos anteriores, nós vamos tratar hoje de um tema extremamente polêmico, que é esta noção de que Deus se revelou de uma forma especial em alguns contextos da história humana, e aí vamos trabalhar um pouco sobre a revelação aos hebreus e aos cristãos, que vai se materializar na Bíblia Sagrada, beleza? Então o Carl Henry escreve o seguinte: Deus se revela universalmente, não apenas na história, como também de modo redentor dentro da história humana, por meios de atos especiais de salvação. Então acredito que o ponto principal que ele queira fazer aqui é que Deus se revela na história não de uma forma unicamente geral, né? Mas de forma especial, em atos especiais de salvação. E quando a gente vai ler o que ele quer dizer a esse respeito, fica claro que ele está falando da história dos hebreus e da história dos cristãos a partir do evento Cristo, né? E aí ele escreve assim: Deus se revela particularmente por meio de sua eleição ou amor dos hebreus, que abrange desde o Êxodo até o estabelecimento da nação hebraica, e de modo supremo na entrega do seu Filho prometido e no estabelecimento da Igreja de Cristo. O credo apostólico consiste principalmente em uma recapitulação dos atos divinos de salvação na história judaico-cristã, atos inseridos no contexto especial da promessa e do cumprimento de Deus. A encarnação, a crucifixão, a ressurreição de Jesus Cristo abarcam o centro decisivo da história da salvação. Na ressurreição do Jesus crucificado, Deus anuncia dramaticamente a direção e o destino futuro, tanto da história da Igreja como da história do mundo. Identifica publicamente o Redentor ressurreto como futuro juiz da humanidade e inclina a cabeça da inclina a balança da religião profética para o início dos últimos dias, ou o éon anterior ao fim. Em seu discurso no Areópago, Paulo advertiu tanto os filósofos gregos como o povo em geral que o Deus vivo determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitar esse homem dentre os mortos. Atos 16, verso 31. Esse Redentor e Juiz de todos, já ressurreto, garante o julgamento futuro dos indivíduos e das nações. Tá aqui pano para manga para a gente discutir um monte de teses polêmicas na história da humanidade em função desta revelação especial. É natural que tudo isso seja extremamente polêmico, especialmente quando você contrasta uma tradição judaico-cristã com outras tradições. E o que falar da tradição muçulmana? E o que falar das tradições orientais, como budistas, taoístas, shintoístas? O que falar das tradições animistas na África? Ou das tradições aborígenes lá na Austrália? Ou indígenas aqui na América do Sul e América Central? E um monte de outras tradições que existem, que dão explicações divergentes das explicações bíblicas para a existência do mundo, e poderíamos falar da filosofia greco-romana, poderíamos falar dos mitos nórdicos e todas as tribos e povos e línguas e nações que têm aí as suas histórias, as suas compreensões a respeito de onde surgiu o universo, se Deus existe ou não, e que Deus é e que não é, e etc. Então, quando você contrasta toda a história da humanidade com uma noção bem particular de que Deus se revelou de maneira especial no contexto do estabelecimento da nação hebraica e no contexto, né, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, você naturalmente assume para, vamos pensar assim, a divindade, uma postura que em um primeiro momento parece que de alguma maneira favorece um povo com uma revelação especial em detrimento de todos os outros.
naturalmente, quando a gente vai estudar o conteúdo desta revelação especial, você percebe que Israel deveria irradiar o conhecimento do Deus verdadeiro para todo mundo, inclusive por meio das diásporas da vida, dos cativeiros, etc, 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 mas também como um centro de bênção, onde o mundo viria até Israel para aprender a respeito da lei de Deus, da palavra de Deus, do nome de Deus e etc. E depois você tem a ideia de que quando Cristo morre e ressuscita, ele envia seus discípulos a pregar o evangelho para todas as nações, em testemunho de todos os povos, entre todas as nações, tribos, línguas e etc. Tá bom? Então aquilo que parece inicialmente restritivo tem vocação universal. Ainda assim, isso não deixa de ser relativamente polêmico, porque crer numa revelação especial a hebreus e cristãos em contextos de polêmicas mais abrangentes em relação a outras culturas e tradições religiosas. Então, como que o Carl Henry tenta estabelecer estas questões aqui? Ele vai falar um pouco da experiência do êxodo e do estabelecimento do povo de Israel como, de alguma maneira, uma marca de que aquilo que se conta em relação a toda essa história é verdade. Inclusive, a gente sabe que existem testemunhos, vamos pensar assim, não unilaterais, por exemplo, da escapatória do povo lá de Israel do Egito, né? Existem aí relatos dos próprios egípcios em relação a esse tipo de coisa, incluindo reflexões a respeito dos milagres e do Deus Israel e coisas desse tipo. Então essa é uma história que foi preservada não unicamente por parte do povo vencedor nesta guerra ou nesta história, mas da parte dos povos que viram, né, ou ouviram falar desta experiência como um todo. Depois você chega, claro, aí já dentro da história bíblica, o povo de Israel se aproximando de Canaã, e o povo de Canaã já desmaiando de terror, porque Deus livrou eles do Egito, que era o povo mais forte da época, iria livrá-los também dos povos ali de Canaã, e eles seriam exterminados, e tudo isso extremamente polêmico dentro do centro, né, do Antigo Testamento. O Carl Henry não se aprofunda muito nas questões do Antigo Testamento, mas tudo isso contextualiza a vinda de Cristo, a encarnação de Cristo, a morte e ressurreição de Cristo, e ali sim se estabelece a revelação mais especial de todas, né? Deus se fez homem, Deus se revelou à humanidade, Deus venceu a morte. E este que venceu a morte é o juiz da humanidade, e ele vai ressuscitar todo mundo, e ele vai julgar todo mundo, e ele vai trazer tudo à luz. E isso é uma questão assim muito importante, né? Ele fala assim, né, que com este advento da morte, da ressurreição de Cristo, se inicia o último período antes do juízo final, né? Essa é uma questão interessante, que inclusive pode ser polemizada em relação ao entendimento adventista relativo a 1844, que os adventistas entendem como, de alguma maneira, marcando este início do último período profético antes da volta de Jesus Cristo, né? De qualquer forma, é muito interessante a gente participar de discussões a respeito desse assunto, porque, na verdade, a escatologia do Antigo Testamento e a escatologia do Novo Testamento são muito interessantes em relação a este tema dos últimos dias, né? Por exemplo, quando Daniel fala para Nabucodonosor sobre o que há de ser nos últimos dias, ele começa contando a história do que estava acontecendo ali no reino de Babilônia, que era o maior e que seria sucedido pelo próximo que seria inferior ao dele, depois viria o reino da Grécia e depois viria o quarto animal, que nós cremos ser Roma, mas aí existe toda uma ampla polêmica em relação aí aos generais lá do Alexandre Grande, e toda a discussão sobre Daniel 8 a 11, 8 a 12 em especial, enfim, a parte final do livro de Daniel, e toda a compreensão historicista ou preterista, e aí daqui a pouco vai ter os futuristas no meio disso tudo. Mas de qualquer forma, o começo da explicação de Daniel sobre os últimos dias começa no tempo dele, 600 anos antes de Cristo. E depois você vai perceber naturalmente que existe sim uma vocação, enfim, vamos pensar assim, escatológica na vinda de Cristo, né? Na primeira vinda já inicia esse tempo final onde Deus vai julgar, e aí existe toda uma questão da iminência da volta de Jesus na mentalidade dos escritores do Novo Testamento, né? Então eles escreveram, né, o Novo Testamento da perspectiva que Jesus já está imediatamente retornando, né?
E aí existe um delay, e como que é esse delay, como que não é, ele foi profetizado, e o livro de Abacuque diz, se demorar, espera, e quanto vai demorar ou não vai demorar, ele vem sem demora, e aí o livro do Apocalipse em relação a isso também. Tudo isso é muito, muito legal, muito interessante e faz parte desta questão ampla da escatologia. Seja como for, independentemente da gente pretender ou não respostas completas a respeito dos últimos dias, e aí, inclusive, alguns fazem distinção, né, entre, por exemplo, o tempo do fim e o fim dos tempos. O fim dos tempos e o tempo do fim, justamente para tentar criar dentro do tempo escatológico esta divisão, né? Então, com Cristo começaram ali os últimos dias, mas somente lá em 1844 veio a começar o tempo do fim, o último momento do período da história. Tudo em função da interpretação, no caso historicista adventista de Daniel 8, né? Que naturalmente também é uma interpretação bastante polêmica dentro do contexto cristão de uma forma mais ampla, até porque se o cristianismo viesse a, vamos pensar assim, se submeter ao entendimento adventista neste ponto, teria que rever muitas das suas questões em relação à lei de Deus, à guarda do sábado e a um monte de outras coisas. E aí existe uma polêmica um pouco mais específica em relação ao adventismo, com a qual eu estou naturalmente mais familiarizado e mais acostumado, mas o interessante disso tudo que o Carl Henry coloca aqui é um pouco desta questão da revelação especial. Se nós não tivéssemos essa vocação universal da fé judaico-cristã, nós poderíamos ter sérias dúvidas a respeito da vontade salvífica de Deus em relação às pessoas e aos povos de uma forma mais ampla e geral, né? De maneira que a vocação universal da religião judaico-cristã, ela freia esse ímpeto de excluir da salvação aquele que não é judeu ou aquele que não é cristão, ainda que a salvação só pode vir por meio de Cristo. Então, nesse ponto, Cristo e o Cristo ressurreto como juiz da humanidade, ele precisa ser visto como possuindo uma identidade mais ampla do que a de um mero homem. Mas ele é Deus que se fez homem. E é por isso que ele, como Deus, antes que a história humana viesse a acontecer, já a conhecia e não ficou sem testemunha entre todos os povos e tribos, línguas e nações da face da terra. Portanto, toda a influência de verdade, de luz, de graça, de salvação, em todas as culturas, em todas as religiões, vem de Cristo. E se há salvação dentro do contexto de qualquer religião, filosofia, visão e etc., esta salvação vem por meio de Cristo e passa como ponto central pela redenção dos pecados na cruz do Calvário. Tudo isso é importante para a gente entender as polêmicas entre o exclusivismo, né, da religião judaico-cristã e a questão da mensagem universal como desejo universal de Deus para a salvação de todos os homens. Quando a gente vê deste prisma um pouco mais amplo e um pouco mais, vamos pensar assim, tranquilo, né, para tentar harmonizar as duas fases, a gente não fica desesperado em relação ao exclusivismo, mas também não nega a exclusividade do caminho Cristo para a salvação, em função desta salvação estar disponível, inclusive para os povos que nunca ouviram falar da história de Jesus formalmente, nos termos em que a religião cristã, baseada no Antigo Testamento, inclusive, prega ao mundo através do Evangelho, beleza? Acho que é legal a gente entender tudo isso. Eu, particularmente, entendo as sensibilidades das pessoas que acham que uma revelação especial para judeus e cristãos é uma coisa um pouco complicada, porque imprime sobre Deus um exclusivismo que naturalmente Deus não pode ter, porque Deus é o que criou todas as coisas. Então Deus não é só o Deus do judeu ou só do cristão. Mas é importante também que as pessoas que têm um pouco dessa sensibilidade, dessa crítica, entendam que no contexto judaico-cristão, Deus se revela também como o Deus dos pagãos, também como o Deus das pessoas que ainda não conhecem Cristo, e é justamente por isso que devemos ir lá pregar a elas, porque elas pertencem a Deus mediante o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Beleza? Então, acho que fica tranquila esta exposição em relação à revelação especial que Deus concedeu a judeus e cristãos.